trouxeram essa experiência para o planejamento no governo FHC. E aí eles começaram a olhar nossa estrutura de cargos e falavam o seguinte: por que o serviço público tem que ter servente de limpeza? Não, é terceirizado. Por que tem que ter servente de obra, pessoal de obras, de construção civil? De jeito nenhum. E aí cada hora um cortava, achava que tinha que tirar alguns. E eles começaram a fazer um raciocínio de definição de carreiras típicas do Estado. Eles falavam assim: gente, tem algumas carreiras que são próprias do Estado, fiscalização, Receita Federal, fiscal da INSS, isso sim, é próprio do governo federal. O resto tem que ter médico, nós temos que ter médico, temos que ter assistente social, isso nós vamos terceirizar. Isso nós vamos colocar ONGs ou organizações sociais que vão fazer isso muito melhor. E o governo vai ter uma estrutura bem enxuta, só com o que é típico de Estado, pessoal de planejamento, e tudo isso que está espalhado em nível de prestação de assistência e até de educação, nós não consideramos que seja função do Estado. Isso pode ser compartilhado com a sociedade. E aí eles achavam o nosso salário muito bom, porque eles trabalhavam na perspectiva que a gente não fazia nada. Era aquele servidor público com o paletó pendurado na cadeira, né? E eles começaram a fazer extinção de cargos, que segundo o governo não caracterizavam carreiras típicas do Estado. Quem estava no cargo, claro que não foi demitido, porque nós tínhamos estabilidade, mas passou a estar em um cargo em extinção. Toda vez que um cargo é colocado em extinção, quando há aposentadoria ou a vacância por morte, aquele cargo é extinto, ninguém entra mais nele. Até com o passar do tempo vai acabando toda essa estrutura, né? Mas teve um outro prejuízo. Quando a gente negociou o nosso primeiro plano de carreira e o segundo, nós negociamos um STEP com o governo de 5%. Toda vez que a gente eu sou assistente social, eu estou na letra E. Eu entro no E1, quando eu faço um curso de capacitação, eu passo para o E2. A minha subida salarial era de 5%, que a gente chama de STEP, a diferença entre um nível salarial e o outro. O Fernando Henrique veio e falou: não tem nada disso não, que absurdo, não faz mais do que obrigação. Vamos fazer o seguinte, agora vai chegar a menos de 1%, ficou 0,9% em alguns cargos do apoio. O que aconteceu? A tabela achatou. Isso tem repercussões em todos os cargos, né? Mas nós conseguimos incorporar as gratificações. Eu acho que isso foi um avanço, porque naquela época a penúria era tanta que, para não fazer uma revisão geral dos salários, o governo FHC adotou a política de penduricalhos, porque isso permitia a ele negociar separadamente com as categorias. A gente entrava em greve, ele falava: toma uma gata para você, gratificação de atividade técnica administrativa. Não, agora toma um HE, gratificação de atividade de ensino. E aí o nosso contra-cheque foi ficando cheio de pendurucalho. Eu me lembro que a gente fazia um espelho do contra-cheque para explicar para as pessoas o que era que estava pagando. Que nem a gente entendia mais o que estava no contra-cheque. E aí nós conseguimos, no governo FHC, incorporar as gratificações ao salário. E virar tudo salário, né? E aí começamos a discussão da nossa carreira única. Aí a FASUPRA já estava com a ideia que aquela carreira já tinha exaurido a sua possibilidade. Mesmo porque as pessoas já estavam indo do meio para o final da tabela. E aí tinha muita gente com muito tempo de casa ainda que não estava no último nível salarial. Aí essa pessoa fica desestimulada, fala: para que eu vou estudar? Não tem mais para fazer o que se eu não posso crescer mais aqui nessa instituição? Então nós começamos a ideia de fazer uma nova carreira, o seguinte. Aí nessa época, nós tínhamos recebido um questionamento do Tribunal de Contas da União. Uma pessoa, quando a gente entra na justiça, a gente tem que pensar muito, porque às vezes a gente dá um tiro no pé sem querer. Alguém do Nordeste quis vir para o Sudeste. A instituição em que essa pessoa estava falou: não, você não vai. A pessoa entrou na justiça. Quando o juiz foi julgar, o juiz falou: que é isso? Vocês têm concurso, vocês têm transferência? Não pode. O ingresso no serviço público depois da Constituição é só por concurso público. Então vocês não vão poder. Você não pode sair de Uberlândia e ser transferido para o UFMG, que você vai ter uma investidura nova e um cargo de lá. Isso a Constituição não permite.
E com relação ao concurso interno, ele falou, peraí, veio puxando toda uma coisa. Vocês estão fazendo concurso interno? É o mesmo argumento. Você não pode, eu sou servente de limpeza, estou habilitado, passei num concurso interno para ser assistente administrativo. Eu larguei meu cargo de servente de limpeza e entrei para o de assistente em administração. Não pode ser inconstitucional. Isso aí só para o concurso público. E aí reforçou a ideia que já estava na FASUBA do cargo único. Porque foi a forma que a FASUBA encontrou de possibilitar a carreira. O seguinte, a FASUBA achava o seguinte, 2 cargos só existiriam de acordo com essa proposta na universidade. Técnico administrativo em educação seria o nosso cargo. Todos nós seríamos técnicos administrativos em educação. Como os docentes. Os docentes, todos são docentes. Um de música, outro de engenharia, outro da odontologia, outro da medicina, mas a carreira, o cargo é único. É um cargo docente, professor de 3º grau, né? Próximo. Então nós queríamos que a universidade tivesse então 2 cargos, um docente e outro técnico administrativo em educação. Mas nós pensamos a carreira ligada ao planejamento institucional. A gente começou a perceber que se não houvesse, se aquela historinha do casamento, se a gente não pudesse conciliar a necessidade de satisfação da instituição com a da pessoa, esse casamento não estava fadado ao divórcio, não daria certo. Então a gente tinha que minimamente, para fazer isso, nós imaginamos que isso só pode ser possível via planejamento. Porque vamos falar assim, gente, tem duas formas de fazer o planejamento aqui da universidade. Uma forma, eu chego aqui e falo assim, vem cá, Sunando, Lúcio, Índio, nós aqui que somos mais iluminados aqui na universidade, nós vamos fazer o plano diretor aqui da universidade. E vocês que vão trabalhar, a gente vai chegar depois e falar que está aqui o plano aqui. É isso que vocês vão fazer. Isso é o chamado planejamento normativo. É um jeito tradicional de fazer planejamento que separa quem executa de quem decide. Nós falamos, para dar certo, quem executa tem que planejar, tem que participar. Nós precisamos participar da definição dos rumos da universidade. É diferente para vocês, se vocês estão andando numa rua, vocês encontram um grupo de pedreiros construindo uma parede, e vocês perguntam, o que vocês estão fazendo? Eles respondem, não sei, estamos erguendo um muro. Um outro grupo, fazendo a mesma coisa, responde, nós estamos fazendo as paredes de uma igreja. Qual que se sente mais comprometido? Aquele que não faz o seu trabalho de forma alienada, ele conhece as finalidades do seu fazer e por isso ele se compromete mais com esse fazer. Aí nós começamos a estudar muito planejamento estratégico e uma linha de planejamento que foi muito adotada na área da saúde, que é chamada de planejamento estratégico situacional. É necessário, para se pensar em carreira, é necessário que a instituição tenha seu planejamento construído coletivamente e que parte deste planejamento seja representado pelos recursos humanos como uma política de desenvolvimento de pessoal. Próximo. Aí nós falamos, a melhor forma é ter definições por ambiente ocupacional. Imagina um assistente em administração, que é um cargo muito genérico. Um assistente em administração na área financeira faz uma coisa, na área de saúde faz outra coisa, na comunicação faz outra coisa, não é diferente? Então a gente começou a perceber que o ambiente de trabalho deveria ter impacto na carreira. Eu como assistente social, deveria ter a possibilidade de me capacitar em atendimento de família, em leis previdenciárias, em manejo de um grupo na área de saúde, que são próprias do meu fazer aqui dentro do hospital. Isso vai variar de profissional para profissional. Então, nós teríamos o ambiente da saúde, da administração, da extensão, da pesquisa, do planejamento. E todo um trabalho de desenvolvimento pessoal considerando esse ambiente ocupacional. Próximo. Então, aí a gente tinha uma ideia de carreira. O que era carreira para nós? Era a possibilidade de alguém entrar como servente de obras e sair aposentado como engenheiro.
ele está no ambiente da construção civil, ele entra como servente de obras, ele vai cumprir os requisitos. Ele faz um curso de pedreiro, ele tem a possibilidade de concorrer internamente, passa para pedreiro, havendo vaga. Depois ele pode, se ele se capacitou para o desempenho como mestre de obras, a vacância de um cargo possibilita que ele concorra para ocupar o cargo de mestre de obras, depois para técnico em edificações e depois para engenheiro. Aí nós começamos a perceber que isso que era carreira. E o cargo único daria, porque nós poderíamos fazer essas mudanças sem ter problema com a Constituição Federal, porque o cargo seria o único. Próximo. Aí entra o governo Lula, né? Logo no começo, no primeiro mandato, a Fazenda chegou aqui. A nossa proposta é isso. E vai, puxa daqui, puxa dali. Em janeiro de 2005, nós tivemos a aprovação do novo plano de carreira, né? Que recebeu esse nome, PCCTAI. Todo mundo fala PCCTAI, né? Esse plano não trouxe o cargo único, né? Foi uma discussão muito difícil, inclusive, com os docentes, que reagiram muito a essa ideia, e inclusive reage até hoje a ideia de que a gente é técnico administrativo em educação. Parece que tem uma linha aí divisória de quem todo mundo que está numa instituição de ensino como nós tem que ser considerado como trabalhador da educação. Né? Vocês não lidam com estudantes? Tem momentos até que são os professores mesmo. Muitos técnicos administrativos da universidade são professores, dão aula para os alunos, supervisionam. Tá? Mas nós conseguimos o plano, avançamos no sentido salarial, mas não conseguimos ainda a nossa estrutura de cargo único. Próximo. Mas eu trouxe aqui um exemplo das tabelas atuais, para vocês terem agora a ideia de como se dá a progressão atualmente. Essa é a última tabela. Vocês lembram que numa greve, me parece de 77, foi assinado, de 2007, foi assinado um acordo de entrada gradativa nesses níveis salariais.